Bom dia, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Gostaria de convidá-los a abrir o texto da palavra de Deus, Mateus 16, do versículo 24 e 25. Gostaria de conversar com os irmãos a respeito do que é ser um discípulo de Jesus, o que é ser um seguidor de Jesus, baseado nesse texto dito pelo próprio Cristo, o próprio Mestre. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Amém? Louvado seja o Senhor, ó Deus, pela Tua palavra. Tua palavra é maravilhosa. Tua palavra é rica, Tua palavra é alimento, Deus, para nossa alma. Tua palavra é alimento para a nossa vida, Tua palavra é a verdade. É a verdade sobre toda a realidade, é a verdade sobre como devemos viver. Tua palavra é a verdade, Pai, sobre como devemos nos comportar no mundo. Tua palavra é tudo. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, como diz o salmista. E a minha oração, ó Deus, é que o Senhor venha falar ao meu coração, que o Senhor venha falar ao coração dos meus amados irmãos, no nome de Jesus. Que saiamos daqui, mais do que nunca, Pai, desafiados a ser um verdadeiro discípulo, um seguidor do Senhor, um seguidor que olha para o seu Mestre, que corre em direção ao seu Mestre, no nome de Jesus. Amém. Esse é um texto, meus queridos, que eu gosto muito, mas é um texto também que traz um temor no meu coração, porque a aplicação desse texto na vida cristã não é fácil, é muito difícil, porque quem disse essas palavras não foi o apóstolo Paulo, o missionário, não foi o apóstolo Pedro, não foi nenhum dos discípulos de Jesus. Quem disse esse texto foi o próprio Messias, foi o próprio Jesus. Jesus, pela primeira vez, ele fala para os seus discípulos abertamente sobre a crucificação, sobre o seu sofrimento. E Pedro, ele quer impedir Jesus de ir para a cruz. Jesus fala abertamente com seus discípulos e Pedro repreende Jesus e diz: Olha, mestre, tenha compaixão de ti, isso jamais te acontecerá. Jesus olha para Pedro e o repreende. A W. Pink, ele vai dizer que Jesus repreende com a mesma intensidade que repreendeu Satanás ali na tentação, porque Satanás, ele também quis impedir Jesus de ir para a cruz. E Pedro, sendo usado por Satanás, Jesus mesmo repreende Pedro dizendo: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. E olhando para esse texto, meus queridos, vemos ali dois termos para a introdução, que é a palavra de Jesus dizendo: se alguém. Está falando aqui de alguém que está determinado em seu coração seguir a Jesus. Jesus está falando de alguém que tem um propósito no coração, fala de uma resolução determinada de seguir o Mestre. É de alguém que está desejoso e que está decidido em seu coração segui-lo. É por isso que ele diz: se alguém. O segundo termo é vir após mim. Jesus fala: se alguém quiser vir após mim.
Vir após mim é como se fosse um sujeito que vai ao encontro do seu mestre, como um professor que vai, como um aluno, como um estudante que vai ao encontro do seu professor, desejoso e com o coração cheio de desejo de aprender o que ele tem para lhe ensinar. Mas o que é ser um discípulo? Nesse texto nós encontramos o que é ser um discípulo. Primeiro, Jesus diz: se alguém quiser acompanhar-me, ou se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Vemos aqui a primeira característica do que é ser um discípulo de Jesus. Negue-se a si mesmo. Essa pessoa, ela deve negar a si mesma. Quais as implicações disso? O grande puritano Thomas Menton, ele afirmou que o ego do homem é um feixe de ídolos. A Bíblia vai dizer também que o nosso coração, ele é totalmente enganoso, ele é totalmente corrompido. E por isso nós precisamos negar a nós mesmos. O que isso implica? É o caminho do arrependimento, é o caminho da abnegação. A pregação sobre o arrependimento, o chamado ao arrependimento, o grito do profeta João Batista, ali no deserto, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ainda continua sendo o chamado de Deus para nós. Ainda continua sendo o chamado de Deus para o mundo. Negar a si mesmo, meus queridos, é abandonar os velhos hábitos da natureza pecaminosa e corrompida. Efésios 4, 22 a 24 vai dizer: isto devem abandonar os velhos costumes e maneiras antigas de viver, corrompidos por desejos enganadores, e devem renovar a vossa mentalidade seguindo os critérios do Espírito. Vivam, portanto, uma vida, diz o apóstolo, uma vida digna da nova humanidade criada à imagem de Deus, baseada na justiça e na santidade que vem da verdade. Isso é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é repudiar a sua própria bondade. É repudiar os seus próprios atos de justiça, que diz a Bíblia, os nossos atos de justiça são como trapos de imundícias. Negar a si mesmo é repudiar o seu ato de bondade. Pedro, ele diz para Jesus: tenha compaixão de ti, Senhor. Mas esse ato de bondade de Pedro, por mais que pareça ser algo bom, ele estava indo contra o propósito de Deus. Quando Pedro ele diz para Jesus: tenha compaixão de ti, ele está querendo impedir, sendo usado por Satanás, de Jesus ir para a cruz. E se Jesus não vai para a cruz, todos nós estamos perdidos. Se Jesus não vai para a cruz, todos nós estamos perdidos. Uma aceitação sem reservas do veredito de Deus e entender que todas as nossas justiças, como diz a Bíblia e como eu já falei, são como trapos imundos. Os discípulos, eles não queriam aceitar o fato de Jesus ir para a cruz. Na verdade, Jesus ele está ensinando os seus discípulos que ser discípulo é caminhar em direção à cruz. O povo de Israel, eles falharam porque eles não buscaram conhecer a justiça de Deus. Eles falharam em não conhecer a justiça e procurando estabelecer a sua própria justiça, eles não se sujeitaram a Deus e rejeitaram o próprio Filho de Deus. Eles rejeitaram a própria salvação. E com a gente, às vezes, é assim. Falar sobre negar a si mesmo, falar sobre o caminho da cruz, é uma ideia que não é aceita hoje. Porque o nosso ego, ele quer viver bem. Nós gostamos do bem-estar, nós gostamos daquilo que nos faz bem, que nos faz nos sentirmos melhor. E o caminho da cruz, o caminho da justiça,
O caminho do negar a si mesmo, ele é um caminho difícil. Negar a si mesmo é cessar de descansar sobre quaisquer obras para nos recomendar a Deus, é renunciar à nossa própria força e sabedoria, é renunciar ao nosso próprio ego. Nós temos um exemplo maravilhoso nas Escrituras de alguém que negou a si mesmo. Na verdade, nós temos vários exemplos, mas eu gostaria de compartilhar com vocês o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, ele considerou tudo como esterco por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, e ele sofreu. Para quem conhece a história de Paulo, sabe que a vida de Paulo não foi uma vida sossegada. Foi uma vida dura, uma vida de sofrimento, porque o nosso próprio modelo, o nosso servo sofredor, como relatado por Isaías, Jesus, ele nos ensinou o caminho do sofrimento. E o Evangelho, ele é o caminho do sofrimento. A Ângela falou aqui, um dia nos encontraremos com Ele. Nós estamos caminhando para esse dia, mas enquanto esse dia não chegar, nós não estaremos bem aqui nessa terra. Angústias, dores, sofrimentos, perseguições. Paulo diz: se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja. Seguindo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, por amor a Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não, diz Paulo, que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você está disposto a negar tudo por amor a Jesus? Por amor ao conhecimento do Evangelho? O discípulo de Jesus é aquele que nega a si mesmo, e o discípulo de Jesus também é aquele que toma a sua cruz. Diz o Mestre: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Tomar a cruz não é apenas, meus queridos, como um objeto de fé, mas como uma experiência na alma, como uma experiência de participar da cruz de Cristo. Lógico que tomar a cruz, o fato de tomarmos a cruz, ela não tem o mesmo efeito que o de Cristo Jesus na cruz, que foi o da redenção, mas Cristo, ele nos chama a participarmos da cruz. Pedro não queria que Cristo fosse para a cruz. Falar de cruz é falar de sofrimento. É por isso que as pessoas não aceitam muito essa ideia hoje. Existe um evangelho que enaltece a alma humana como o mais importante, inclusive colocam o ser humano acima de Deus, como se Deus fosse alguém que tem o dever de nos fazer bem. Como se Deus tivesse a obrigação de nos fazer sentir bem. Já reparou que as pessoas
um exemplo, mudam de igreja sempre por vários motivos. As pessoas mudam de igreja por vários motivos. Esses motivos estão relacionados a não se sentirem bem. O pastor fala demais, as músicas são chatas, e o louvor é frio, ou então eu não gosto dessas músicas, eu não gosto da pregação. Um escritor americano, Larry Crabb, já falecido, em sua obra Encontrando Deus, ele faz uma análise interessante nesse sentido. Ele diz que nós, os discípulos de Jesus, não estamos aprendendo a adorar a Deus em abnegação, no negar a nós mesmos e com serviço valioso, mas nós estamos preocupados em abraçar nossa criança interior, curar nossas memórias, superar nossos vícios, exaltar nossas depressões, melhorar nossa autoimagem, estabelecer limites de autopreservação, substituir o ódio a si mesmo pelo amor próprio e substituir a vergonha por uma aceitação afirmativa de quem somos. Nos tornamos muito mais comprometidos em aliviar a dor por trás dos problemas do que em usar nossa dor para lutar mais apaixonadamente pelo caráter e pelo propósito de Deus, porque sentir-se melhor tornou-se mais importante do que encontrar o próprio Deus. Nos sentirmos melhor tornou-se mais importante do que viver o evangelho do sofrimento, seguir o exemplo de Jesus. Como resultado disso, amados irmãos, diz ele, nos apoiamos alegremente em ideias bíblicas que nos ajudam a nos sentirmos amados e aceitos e passamos por cima daquelas que nos chamam para algo mais elevado, para algo mais profundo. Distorcemos verdades maravilhosas sobre a aceitação de Deus, seu amor redentor e nossa nova identidade em Cristo, buscando honrar a nós mesmos em vez de ver essas verdades pelo que são. A impressionante revelação de um Deus misericordioso, o suficiente para amar as pessoas que o odiavam. Um Deus que é digno de ser honrado acima de todos, mesmo que isso nos leve ao sofrimento, e muitas das vezes até a morte. Reorganizamos as coisas de tal forma que Deus agora é digno de honra porque nos honrou. Ele é digno de honra, porque morreu por nós. Digno é o Cordeiro, exclamamos, porque Ele recuperou aquilo que mais valorizamos, a capacidade de gostarmos de nós mesmos. Agora importamos mais do que Deus. Cristo Jesus, meus queridos, nos mostrou o caminho da cruz. Esse é o caminho que nós devemos seguir, é o lugar de morte. Morrer para nós mesmos, morrer para a nossa vontade, renunciar ao próprio eu. Pedro relutou contra essa ideia, mas posteriormente narra John Foxe, no livro dos Mártires, que ele morreu em Roma, durante a perseguição, encabeçada por Nero, possivelmente no ano 65 depois de Cristo. Nero procurava fatos contra Pedro para condená-lo à morte. E quando o povo percebeu isso, eles rogaram a Pedro com muita insistência para que ele fugisse da cidade. Pedro, no fim, ele foi persuadido pelos importunos pedidos e preparou-se para a fuga. Porém, ao chegar ao portão da cidade, diz John Foxe, ele viu o Senhor Jesus Cristo vindo ao seu encontro, a quem Pedro, adorando, disse: Senhor, para onde vais? Ao que ele respondeu dizendo: eu estou voltando para ser crucificado. Assim Pedro, percebendo que com essas palavras o Senhor se referia ao seu martírio do qual ele estava fugindo, voltou para a cidade. Jerônimo, ele diz que Pedro foi crucificado e diante da crucificação, Pedro, ele pede para aqueles que o estavam crucificando que ele os crucificassem de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como seu mestre. Ele não era digno de morrer como Cristo. A cruz, amados irmãos, é a evidência do discípulo. A cruz é a evidência do cristão, é a cruz que distingue um verdadeiro seguidor de Jesus do humano religioso.
A cruz, ela é desprezada para o mundo, mas ela é vivenciada pelo servo discípulo de Jesus. Em síntese, tomar a cruz significa morrer para si mesmo, aguentar a repreensão de Cristo, crucificar o mundo e a carne, quando o seguimos em obediência. E por último, o discípulo de Jesus é aquele que segue o seu mestre. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir o mestre é seguir os seus passos. Seguir o mestre é viver como Cristo viveu, sendo sal da terra e luz do mundo. É seguir no caminho da verdade. Alguém que segue no caminho da verdade tem como manual, tem como o seu instrumento tem como seu instrumento valioso a palavra de Deus. Tem como seu guia a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O seguidor de Jesus que não se preocupa com a Bíblia, que não tem a Bíblia como seu objeto, como seu manual de instrução, que não tem a Bíblia como algo que faz parte da sua caminhada cristã, ele está fadado a ser um religioso apenas, a um seguidor de regras, e ele tem como modelo as pessoas, aquilo que as pessoas falam. Mas o seguidor de Jesus, ele tem como modelo a Bíblia Sagrada. Ele tem como manual a Bíblia Sagrada. E se ele tem como manual de instrução a Bíblia Sagrada, então ele é um verdadeiro discípulo de Jesus. Não existe um discípulo de Jesus que não seja apaixonado pelas Escrituras. Não existe um discípulo de Jesus que seja apaixonado pela presença de Deus. Não existe um discípulo de Jesus que seja apaixonado pelas coisas de Deus, pelos anseios do coração de Deus, pelos propósitos de Deus. Não existe. Não existe um discípulo de Jesus que seja apaixonado pela adoração. Não existe um discípulo de Jesus que seja apaixonado pela santidade. Não existe um discípulo de Jesus que seja apaixonado pelas conversas sobre Deus. Não existe discípulo de Jesus que seja apaixonado por livros que falam a respeito do Mestre, por bons livros que falem a respeito de Jesus, porque ele se interessa pelas coisas de Deus, porque ele ama as coisas de Deus. E tudo que o seu coração anseia, tudo que o seu coração deseja, são as coisas de Deus. Porque ele não está com os olhos voltados para esse mundo que é passageiro. Ele está com os olhos voltados na eternidade. E não importa se esse discípulo vai sofrer por causa de Jesus. Não importa se ele não vai viver bem aqui nesta terra, se ele não vai conquistar riquezas, tesouros. Levi falou a semana passada sobre o texto de não ajuntar tesouros nessa terra. E tudo que o coração de alguém que não deseja as coisas de Deus, que não tem as coisas de Deus como objetivo principal, é voltado para as coisas terrenas. É por isso que Jesus fala sobre a abnegação. Porque existe um reino vindouro, um reino que está acima, muito melhor do que as coisas que nós podemos alcançar aqui neste mundo. É nesse reino que nós vamos morar, e é por esse reino que nós devemos ansiar. Existe uma morada eterna, nós já estamos fazendo parte disso, e é por isso que a Bíblia nos incentiva a nos desvencilharmos de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de tudo aquilo que são bagagens que nós carregamos e que nos impedem muitas das vezes de prosseguirmos para o alvo, como diz o apóstolo Paulo. O discípulo que segue a Jesus, ele tem a verdade, a Bíblia como a verdade. Ele segue seus propósitos, ele se preocupa com os anseios do coração de Deus, ele se preocupa com sua missão, ele não abre mão dos princípios e valores do reino por qualquer coisa, ou seja, ele mantém firme a sua fé. Ele é como aquela casa, narrada por Jesus, que sopraram os ventos, veio a enchente, mas ela não caiu, porque ela estava firmada em Cristo, ela estava firmada na rocha. O discípulo de Jesus, que segue a Jesus, ele está disposto, se necessário, morrer por Cristo. Ele sabe que deve suportar perigos, aflições e até mesmo opressões humanas e satânicas,
Mas ele sabe que se for necessário morrer pelo seu mestre, seu coração está disposto a morrer por esta causa. Concluindo, meus amados irmãos, pois quem quiser salvar a sua alma, a perderá, mas quem perder a sua vida por amor a Jesus, a encontrará. Este é o estilo de vida que não corresponde às expectativas do mundo, porém, essa é a vida que nos direciona à eternidade. E nós não devemos nos entristecer com isso. Nós devemos nos alegrar, porque nós sabemos que se nós estamos aqui, é porque o Espírito Santo nos trouxe aqui. Se nós estamos ouvindo, é porque o Espírito Santo, Ele está sempre nos alertando, Ele está sempre nos trazendo para o caminho de volta, para o caminho de Cristo. E isso deve encher o nosso coração de alegria, porque nós sabemos que a vida cristã, por mais que você viva uma vida de sofrimento, como o servo sofredor Jesus, você sabe que não é em vão. E nós podemos dizer como Paulo, que agora nós aguardamos a coroa da justiça, que o justo juiz nos dará naquele dia, não somente a Paulo, mas a todos aqueles que seguiram a Jesus, todos aqueles que negaram a si mesmo, que tomaram a sua cruz e que seguiram o Mestre. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor mesmo disse que nunca seria fácil a vida cristã. O Senhor disse que no mundo teríamos aflições, perseguições, seríamos rechaçados. E como muitos dos teus discípulos, Pai, foram mortos, foram jogados nas arenas, para os leões famintos devorarem, foram enrolados em peles de animais, para que os cães pudessem morder, foram amarrados em tochas para iluminar a grandiosa Roma, foram amarrados em cadáveres em estado de decomposição, juntos, foram comidos por vermes, tudo isso por amor a Ti. Ainda existem, Pai, irmãos nossos também, que estão na janela 1040, linha de perseguição, por amor ao Evangelho. A minha oração, Senhor, a minha oração não é que passemos por aquilo que os apóstolos passaram, mas a minha oração é que o Senhor nos ajude a usarmos a liberdade que temos para viver o Evangelho verdadeiro do Senhor. A minha oração é que o Senhor nos livre, Pai, do nosso ego, dos desejos maldosos dos nossos corações, da nossa mente. Nos ajuda, Pai, a usarmos a nossa liberdade para mergulharmos na Tua Palavra, para orarmos mais, para prestarmos mais atenção, Deus, ao Teu chamado,
nos importarmos mais com os teus interesses, com os teus anseios, a estarmos mais conectados, Deus, com o teu coração, para saber o que o Senhor quer, para saber o que o Senhor quer que façamos. Ajude-nos, Senhor, como igreja, a nos desvencilharmos de tudo aquilo que nos embaraça, de tudo aquilo, Senhor, que nos impede de vivermos o mais profundo do Senhor. A nos desvencilharmos, Senhor, como diz o apóstolo Paulo, de tudo, por amor ao conhecimento do Senhor. Porque sabemos que quando tudo isso passar, estaremos com o Senhor para sempre. E não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais aflições, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Mas que possamos viver, Senhor, aqui na terra, esse reino, possamos viver aqui na terra o que o Senhor espera de nós, e olharmos para o Senhor, e termos os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém.